Mudei de ângulo. Amanhã eu vou dar uma ajeitada. Eu tava de folga já é 2 horas da madrugada. Ontem, domingo. E hoje, segunda-feira, também folga dobradinha no serviço. Olha aqui o ângulo do meu cabelinho branco crescendo. Tem hora que eu tenho vontade de pintar o cabelo. Tem hora que eu. Ai, sabe, eu falei que eu tô de saco cheio de ficar pintando o cabelo. Eu tô com muito cabelo quebrado aqui, ó. Muito, muito, muito. E eu vejo que era toda vez que eu pintava o cabelo. E no salão não vou porque cobram uma fortuna com a minha tinta, então eu faço em casa mesmo. Vamos lá, capítulo 19: O cônego, os bispos e o imperador. Pense num homem alto, de cabelos ralos e costeletas enormes, figura imponente, mas ao mesmo tempo de voz pausada e trêmula, e pela descrição dos contemporâneos, um homem dramático, como se as lágrimas sempre lhe estivessem prestes a cair. Apesar da doçura, uma personalidade fortíssima, sujeita a trovoadas. O padre que assumiu sozinho a missão de enfrentar os corruptos e retomar as complicadas obras da Basílica de Aparecida era tão encrenqueiro que, quando chegou por aquelas bandas, estava proibido até de rezar. Estava proibido até de rezar. Era um baiano arretado que, com o passar dos anos, ainda que seus direitos de padre estivessem suspensos, viu sua batina ficar surrada e remendada de tanto rodar o Brasil. Defendia a ética, mostrava-se irritado com a invasão de padres estrangeiros nos mosteiros brasileiros, lutava com quem quer que fosse pelo que achava certo. O cônego Joaquim do Monte Carmelo foi personagem importante de uma época em que a religião oficial brasileira enfrentava um terrível abandono e uma série de abusos por parte do governo imperial. Ainda jovem, quando entrou para o mosteiro de São Bento, em Salvador, Joaquim tornou o sobrenome da família Santos por Monte Carmelo, em homenagem a Nossa Senhora de Monte Carmelo. Virou Dom Joaquim do Monte Carmelo. Mas não durou muito no mosteiro, nem em lugar nenhum. De tempos em tempos ele arrumava confusão com os superiores e saía em busca de outra paróquia. Quase sempre porque seus escritos publicados em livros e jornais desafiavam a doutrina da igreja e incomodavam os bispos. O religioso tinha a língua tão solta que não perdoou nem mesmo o imperador, quando os dois ficaram frente a frente no mosteiro de São Bento. Dom Carmelo criticou o imperador, mas este, por incrível que pareça, não se irritou com o padre. Ao contrário. Aqui, 800... então não é o mesmo. Em 1843, e o que eu estava pesquisando agora há pouco, gente, eu dei uma pesquisada sobre Dom Carmelo, né? Falei, deixa eu ver o ano que ele nasceu, tudo. Tava dando 1890, então eu tava pesquisando Dom Carmelo errado. Em 1843, Dom Carmelo escreveu uma carta a Dom Pedro II pedindo e conseguindo permissão para levar uma vida mais livre. Queria ter o direito de possuir bens, receber salário e viver em sua própria casa, longe das comunidades religiosas, como padre secular, uma espécie de padre autônomo, que não estava ligado a nenhuma ordem. Pouco depois foi condecorado Cavaleiro da Ordem de Cristo pelo mesmo imperador. Virou defensor da monarquia. Anos mais tarde, depois de mais uma briga, Dom Carmelo chegou a São Paulo e obteve o cargo de cônego da Catedral da Sé. Era uma espécie de padre assalariado que cobrava bom dinheiro pelas missas que rezava em outras paróquias e pelos famosos sermões. Levava uma vida agitada na capital paulista, muito inserido nas atividades sociais, vivendo na chácara que comprara às margens do rio Tamanduateí, sempre opinando sobre as questões políticas do Brasil. Para os bispos que mandavam na igreja, até demais. Na famosa questão religiosa, uma terrível disputa de poder entre os bispos e a maçonaria brasileira que apoiava o imperador, Dom Carmelo ficou contra a igreja.
criticou publicamente dois bispos poderosos, o de Olinda e o do Pará, por desafiarem a monarquia. Defendeu o regime do padroado que dava ao imperador o direito de decidir sobre os rumos da igreja, sem consultar os bispos ou mesmo o Vaticano. Não foi exatamente por causa das críticas de Dom Carmelo, mas os dois bispos foram presos, condenados a fazer trabalhos forçados. E o baiano de língua solta foi mais uma vez suspenso. Quando resolveu discutir o assunto asperamente com um bispo de São Paulo em plena missa de Natal, na Catedral da Sé, a coisa ficou feia de vez para Dom Carmelo. Não se sabem exatamente os detalhes da conversa. O bispo se irritou, repreendeu o povo pela reação barulhenta, cancelou a missa e demitiu o cônego. Por causa do desacato ao poderoso Dom Antônio Joaquim de Melo e também pelos textos que escrevia falando sobre casamento, monarquia e outras polêmicas, em 1876 Dom Carmelo foi suspenso, proibido de integrar o corpo religioso de qualquer igreja e o mais doloroso para ele, impedindo de rezar missas. Pouco depois, pôs a mão no que tinha e não se sabe se já com alguma ideia na cabeça foi de mudança para Guaratinguetá. É justamente ali que o baiano arretado vai fazer um sarapatel. Capítulo 20. A Basílica do Baiano Arretado. A torre da capela, construída mais de um século antes, ameaçava desabar a qualquer momento na cabeça dos fiéis. E os funcionários do imperador, aqueles que mandavam nos cofres de Aparecida, resolveram liberar o dinheiro para que os padres colocassem a velha torre abaixo e construíssem outra no lugar. Era 1844. A pedreira que havia perto de Aparecida foi reativada e um tal padre Francisco mandou os escravos dele pegarem um carro de bois para carregar as pedras que serviriam para fazer a torre e também uma nova fachada. Era 1845. O mestre de obras, Zé Melo, começou a obra e 10 anos depois ainda não tinha terminado a torre. O mestre Zé Pinto assumiu a missão. Passaram-se mais 4 anos e a torre finalmente ficou pronta. Era então 1859. O mestre João Júlio foi contratado para colocar uma esfera metálica no alto da torre. Em cima dela, um galo. Em cima do galo, uma cruz. E então a torre estava pronta. Ainda faltava reformar a segunda torre, e as reclamações eram tantas que os administradores resolveram desviar um pouco menos as doações que os fiéis deixavam para a Santinha e liberar o dinheiro para a construção. Jesus, gente. Eu tô assim chocada. Vamos lá. 4 anos depois, o mesmo João Júlio colocou mais uma esfera, mais um galo e mais uma cruz para completar a segunda torre. Não era mais a capelinha do padre Vilela, construída em 1745, mas ainda estava longe de ser a nova igreja, aquela que os padres sonhavam construir para acompanhar o aumento impressionante no número de romeiros e outros visitantes, principalmente agora que o Vale do Paraíba era um dos lugares mais ricos do Brasil. Ainda mais depois de 1877, quando seria inaugurada uma estação ferroviária a menos de 1 quilômetro da igreja. Era um projeto inacabado e a capela corria sério risco de desabar. A Santinha vivia agora numa igreja reformada pela metade, que ficou assim por mais de 14 anos depois de completar a segunda torre, até que o baiano chegou à cidade. Quando Dom Carmelo subiu o Morro dos Coqueiros pela primeira vez, a província de São Paulo vivia uma epidemia de lepra. E Nossa Senhora Aparecida vinha sendo considerada responsável pela cura de muitos doentes que subiam aquela mesma ladeira para pedir ajuda. Diziam que era melhor construir um hospital para os leprosos do que uma nova igreja. Mas Dom Carmelo só pensava em tijolos, madeira e mármore. Fez um projeto, um orçamento e se ofereceu como empreiteiro.
Estranho foi que, em vista do estado em que se acha a mesma capela, necessitando o quanto antes de reparo, o tesoureiro, o escrivão e o vigário aceitaram a proposta do empreiteiro de primeira viagem, que trazia com ele uma terrível fama de encrenqueiro. Dom Carmelo não podia rezar missa, mas tinha emprego na paróquia mais famosa do Brasil. E foi só as obras começarem em 1878 para acabar a paz daqueles que mandavam em Aparecida. Acabou a paz, começou a era do requinte. O homem que assinava suas cartas como empreiteiro era doutor em teologia, estudou filosofia e retórica, conhecia a arte, tinha estudado em Roma. Quero saber, o meu celular tá piscando assim. Deixa eu virar aqui. Viajado pela Europa, importado um órgão de primeira categoria e partituras musicais para igrejas de São Paulo, e queria fazer uma igreja impressionante. Nas palavras dele, com mármore finíssimo e lindamente lavrado, na Capela Mor e mármore artificial estrangeiro em todo o pavimento das naves. Dom Carmelo logo percebeu que, do jeito que a obra havia sido conduzida pelos empreiteiros e que o antecederam, a igreja ia ficar mais torta que a Torre de Pisa. Era preciso aumentar a Capela Mor para que ficasse proporcional ao corpo, sob pena de ficar defeituosíssima. E como o Frei sabia com quem estava lidando, terminava suas propostas arquitetônicas grandiosas, deixando claro que tudo deveria ser pago em determinado número de prestações, todas vencendo a juros de 8% do que ainda fosse devido. Animado com a aceitação de tudo aquilo que propunha, encaixou no orçamento a encomenda de 2 púlpitos talhados em cedro e 6 imagens que seriam confeccionadas por um artesão da Bahia. Em um lugar de destaque ficariam São Joaquim, São José, Santa Isabel e São João Batista. Nas palavras do empreiteiro, o progenitor, o esposo, a prima e o sobrinho de tão excelsa criatura. Com o passar do tempo, o dinheiro repassado à obra foi diminuindo outra vez. Dom Carmelo não recebia nem a metade do que havia sido combinado e começou a pagar as contas da igreja com o próprio dinheiro. Usou, por exemplo, a pequena fortuna que guardou quando vendeu sua chácara no Tamanduateí para o governo da província, e se tivesse mais, teria dado mais. Dom Carmelo sabia que jamais veria seu dinheiro de volta, e assim mesmo se oferecia para trabalhar de graça. Iria usar o material de demolição da igreja velha para construir 6 casas para os romeiros, para evitar que os fiéis pagassem fabulosos preços pelas péssimas casas que alugam durante o tempo de suas piedosas romarias. Espera um pouquinho, gente, tomar uma água. Tô empolgada, falta pouco, ó. Deixa eu ver qual capítulo que eu tô aqui. Ah, tá, vamos lá. Mais uma vez, os administradores de Aparecida aprovaram tudo, até o trabalho gratuito oferecido pelo Frei. Depois, em 1880, Dom Carmelo decidiu construir mais uma sala, porque achava importante abrir ali dentro da igreja uma escola pública para as crianças de Aparecida. Preocupava-se muito com a criação de um lugar específico para os fiéis deixarem seus esvotos, agradecimentos pelas graças recebidas, no que chamou da Sala dos Milagres. E sempre pensava grande. Queria que o retábulo, o painel que ficaria na parede do altar da Capela Mor, fosse em formato de coroa, e todo feito em mármore italiano. Prometia entregar tudo no fim de 1881. Mas só o altar de mármore demoraria quase 3 anos para chegar da Itália. Sem dinheiro para pagar os custos alfandegários e retirá-lo do porto do Rio de Janeiro, Dom Carmelo pediu uma pequena fortuna emprestada a um amigo comerciante. Ninguém sabe exatamente o que levava o padre empreiteiro a arrumar tanta encrenca em nome de uma obra que, ao que parecia, somente ele se importava em terminar.
Pelos orçamentos, pelas propostas e pelas cartas que ele escrevia, podia-se perceber a paixão e a determinação de levar até o fim aquele projeto que andou aos trancos e barrancos por mais de 30 anos até que Frei ou Frei assumisse o trabalho. Pelas manhãs, quando visitava a obra, Dom Carmelo costumava andar pela igreja batendo o seu bastão pelos cantos, apontando os defeitos aos operários, exigindo a perfeição que sempre exigira de tudo e de todos, e assim fiscalizando, tendo novas ideias e brigando por elas, passava o dia, até que finalmente conseguia descansar em seu quartinho na Rua da Calçada, a própria Rua da Basílica, que mais tarde seria rebatizada como Rua Monte Carmelo. Apesar dos sacrifícios pessoais, Dom Carmelo achava que corriam as coisas pacificamente e na maior harmonia, até que resolveram mudar mais uma vez o juiz de Aparecida, e o poderoso da vez nomeou um tesoureiro que não simpatizava com a obra. O tesoureiro Bento Barbosa Ortiz se apropriava do dinheiro do cofre e não repassava as parcelas quinzenais ao empreiteiro Joaquim do Monte Carmelo, que foi obrigado a interromper os trabalhos. Até que em 1883, mais um tesoureiro desonesto foi afastado do cargo e Dom Carmelo estava de volta, exigindo uma auditoria para comprovar tudo o que tinha feito e gasto até então. Quando a obra estava prestes a completar 40 anos, foi retomada outra vez, mas apenas por alguns meses. Surgiu em cena mais um juiz municipal, um certo juiz Luiz Gonzaga, que, pelo relato de Dom Carmelo, rescindiu o contrato, sem audiência nem citação do interessado. Dom Carmelo perdeu o emprego e ainda foi obrigado a pagar os custos que os cofres públicos tiveram com aquele processo. Mais uma vez a obra da igreja pararia, enquanto o que sobrava da igreja velha ia sendo devorado pelas traças. A situação era tão grave que o jornal Correio Paulistano dedicou 2 artigos ao assunto. No primeiro deles, o Boletim do Dia elogiava a nova fachada do templo construída por Dom Carmelo, mas fazia críticas ácidas à situação terrível que se via lá dentro. Toalhas carcomidas, paredes cobertas de poeira, bem como os parâmetros dos altares dourados, enegrecidos pelas irreverentes dejeções das moscas, tudo revelava um repreensível descuido. E a crítica se tornava ainda mais acentuada, resvala no orgulho de Dom Carmelo. A santa mal se pode ver através de uma grossa camada que a negligência ali deixou acumular-se, escreve o jornalista que acusa os administradores do templo de exploração permanente dos devotos. A ira de Dom Carmelo demorou só 2 dias para aparecer numa carta-resposta publicada pelo mesmo jornal. O ilustre autor do boletim, que nos parece ter visitado há pouco, escreve o Frei irritado, depois de deixar as velhas e empoeiradas paredes que tanto o escandalizaram, devia ter visitado as obras que as rodeiam. Dom Carmelo presta contas de sua obra gigantesca, explica cada detalhe do que já foi e ainda vai ser feito, mas no final concorda com o jornalista, dizendo que a antiga igreja está tão infelizmente voltada ao desmanzelo, para não dizer em piedade dos seus zeladores. Meu Deus! Os zeladores a quem Dom Carmelo se referia eram os integrantes da mesa administrativa de Aparecida, o tesoureiro e o escrivão, indicados pelos juízes que ele tanto detestava. O padre que completava a mesa, como sabemos, era mero figurante, o tal do voto vencido. O empreiteiro aproveita o espaço no jornal para explicar que a santa vai ter que ficar no altar lateral até que se conclua a obra e bota a boca no trombone. Diz que, quando ele começou o trabalho, em tempos muito melhores, os juízes que autorizavam as primeiras etapas da obra pediam para que não poupasse sacrifício nem despesa
para construir um templo que corresponda à extraordinária afluência de devotos que desta província, das de Minas, Rio de Janeiro, Paraná e as outras compareçam aqui todos os dias. Agora, porém, o cenário era outro, denunciava Dom Carmelo. As esmolas trazidas pelos romeiros a Nossa Senhora Aparecida descrescem a olhos vistos. O desmanzelo e a repugnante imundície em que jaz a velha igreja da Senhora é tal como bem a descreveu o ilustre de... Ai, gente, peraí. Eu acho que eu tô ficando com sono. O ilustre redator do Boletim do Dia do Correio Paulistano. Falta pouquinho esse capítulo. Eu tô aqui, ó, eu já tô encostando, daqui a pouco vocês vão... Eu vou editar e vai estar eu lá dormindo no vídeo. Jesus amado, deixa eu sentar de outra maneira aqui. Eu tô aqui quase dormindo. Ai, gente, desculpa, mas é que eu quero ler, eu tô curiosa. Deixa eu ver onde eu parei. Ao concluir a resposta, o empreiteiro obstinado demonstra sua descrença nas instituições brasileiras. A política em nosso desgraçado país tem tal sorte estragado os homens que os leva a constituírem cegos instrumentos de paixões alheias. Enquanto eu prometia voltar às páginas do jornal com novas denúncias, Dom Carmelo corria atrás do prejuízo. Contratou um advogado e entrou com recurso na Justiça de São Paulo, pedindo o dinheiro que lhe deviam e o direito de continuar as obras. Dom Carmelo enfrentaria 2 anos de espera, mas nunca ficaria parado. Enquanto a justiça se decidia, Dom Carmelo consumia todo o dinheiro que um dia tivera e contraía ainda grandes empenhos com os negociantes e artistas do Rio de Janeiro. E o padre, que não podia rezar a missa, continuava tocando as obras lentamente. Pediu ajuda financeira a um grupo de freiras, contou com o empréstimo de um amigo e ainda com uma bela doação de 3 irmãs, velhas solteironas fazendeiras em São Paulo. No começo de 1886, Dom Carmelo recebeu a grande notícia: ganhara o processo na Justiça de São Paulo. Ele recebeu todo o dinheiro devido e conseguiu finalmente retomar a obra com carga total. A última etapa, no entanto, era a mais delicada. Era preciso demolir o que tinha sobrado da nave principal espacial da Igreja Velha, onde até então estava a Santinha, e muita gente não gostou do que viu. A Aparecida passou 2 anos no altar lateral esperando a sua nova casa. Em 1888, depois de 43 anos de obras, roubalheira e discussões acaloradas, estava pronta a Basílica de Dom Carmelo. Era a primeira igreja que não fazia feio diante da importância da escultura milagrosa que, muito em breve, se tornaria uma paixão nacional. A igreja nova, que hoje conhecemos como Basílica Velha, olha só, era uma obra relativamente simples, mas bonita. Não condiz... Nossa, é uma igreja assim, perto da outra pequena, né? 40 anos, olha. Não condizia com as somas impressionantes em dinheiro que as joias deixadas diariamente pelos fiéis da Santinha não era nenhum palácio de fé, não tinha nada do ouro e da prata das igrejas do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, mas era na medida que a corrupção permitira. 19 metros de largura por 40 de profundidade, sólida, com tijolos, pedras, madeira boa e, como Dom Carmelo fazia questão, muito mármore. Acabou o capítulo 20. Eu vou parar por aqui, gente. Falar tchau, porque eu estou quase dormindo. Eu tô com sono, meu Deus. Mas, ó, falta pouquinho desse livro. Falta só esse pedacinho aqui, ó. E o tanto que eu li hoje, eu acho que mais 2 dias eu consigo gravar o que tá aqui e juntar tudo pra ficar menos vídeos pra vocês. Mas eu tô bem curiosa. E o livro que tá, assim, Aparecida, e o outro livro que eu tinha comprado, que tá Maria... Eu vou ler depois desse aqui também pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa madrugada. Eu tô realmente com sono, gente do céu. Eu fiz tanta coisa hoje e olha que ontem, né? E olha que eu dormi de tarde um pouquinho. Mas enfim, fiquem com Deus, inscreva-se, deixe o seu like. Beijocas e até o próximo vídeo. Tchau!